Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Começando aqui, 2/5/2020 e para todos sempre. Eu quero falar de algo muito importante com vocês. Essa semana eu estava perguntando para Deus o que falar para vocês. E veio um sermão de encontro ao que eu iria falar. Eu chorei, porque ali o pastor Josanã começou a falar de portas na Bíblia. E ele começou a dizer, são 3 tipos de porta. Porta no sentido literal, a segunda porta é de oportunidade e a terceira porta é de salvação. Literal, a Bíblia fala, porta da sua casa, a porta da prisão que se abriu para Pedro, para Paulo. A segunda porta é da oportunidade de pregar o evangelho. E lá em Apocalipse 3, 7 e 8 fala de Filadélfia. Era uma cidade estratégica. E a partir dali saíam as mensagens para todo o Império Romano. E a primeira porta, então, que Apocalipse fala, é a porta da pregação do Evangelho. É a porta que Jesus abriu e ninguém pode fechar. E essa porta está aberta. A primeira porta que devemos entrar no Apocalipse é a porta da missão. Essa pandemia nos está dando chances que talvez nós não teríamos em nenhum outro tempo de falar para o mundo o que está acontecendo. Jesus está voltando e nós precisamos falar para o mundo. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Pare de lamentar, pare de pensar nos problemas. Comece a falar de Cristo. Cristo fez um chamado a Pedro. Pedro, ele estava devendo muitos impostos. Pedro estava pescando no Shabá. Pedro, ele encontrou com o imperador e ele disse assim, eu vou entregar todos que estão pescando no Shabá, porque os romanos não iam colher os impostos no Shabá, porque ele sabia que o povo judeu não trabalhava no Shabá. Porém, quando ele se encontra ali, e ele estava devendo muito, ele ia ser preso, e ele diz, eu vou entregar todo mundo que está pescando no Shabá. E Pedro saiu para entregar. Quando ele viu que eram seus amigos, Pedro jogou o barco num banco de areia. E o soldado romano, ele cortou a orelha de Pedro. Levi Mateus, depois um discípulo, ele era inimigo de Pedro, porque ele cobrava os impostos. E Pedro estava com raiva. E ele começou a seguir Pedro. E Pedro não tinha mais tempo. E Pedro começou a pescar aquela noite. E ele estava desesperado porque ele precisava pegar peixes para pagar para Roma. E ele não conseguiu pegar. André veio falar de Jesus. E Pedro diz, André tinha ouvido com João. André, eu não tenho tempo para ouvir o louco do João. E André começou a falar, ele chegou, o Messias chegou, Pedro. Pedro não queria ouvir, impetuoso, devendo, preocupado em suprir suas necessidades, em pagar suas dívidas, não queria aceitar o chamado de Jesus. Mas então Jesus foi lá convidar Pedro, e Pedro tinha passado a noite inteira e não tinha pescado um peixe. E tinha uma multidão assim com Jesus. E Jesus começa a dizer para ele sobre a pesca. E Pedro vem chegando. E aí Jesus diz, olha, é um pescador. E Jesus pede ele para usar o barco dele. Pede ele para usar o barco, porque era mais fácil de ecoar. E Pedro diz, eu estou com pressa. E André diz assim, Pedro, por favor. Ele diz, tudo bem. E ele deixa Jesus subir no barco dele. E Jesus começa a falar. E agora Jesus, ele diz sobre a pesca. Ele diz, olha, Pedro, ele pesca. E quando ele chega na areia, é que ele vem separar. Ele pega todo tipo de peixe. E quando chega na areia, é que ele vem separar. Os bons vai para o barril, os ruins ele joga fora. Eu falo para vocês hoje, sejam pescadores de homens, peguem todo tipo.
No final eu vou separar. Então Deus nos deu. E naquele mesmo dia Jesus falou para Pedro, vem e segue-me. Pedro estava devendo, mas Cristo faz ele fazer uma grande pescaria. Essa história é linda, mas não é o contexto agora para eu falar para vocês. Então, se tem um tempo que nós devemos nos envolver na missão, esse é o tempo. Sabe, o pastor ele disse assim, nenhuma cesta básica pode ser dada sem ter um recadinho, breve Jesus voltará. Nenhuma ligação que você faça a partir de agora, você não pode deixar aquela ligação sem dizer, breve Jesus voltará. Nos últimos 60 anos, nunca vimos um mundo com tantas perguntas como está agora. Eu estava conversando com a minha amiga Lê, de Vitória, e ela disse assim, Ceci, olha, se há 2 meses atrás a gente falasse para as pessoas, não vai poder abraçar, ninguém ia acreditar. Verdade. Se você dissesse para alguém, as igrejas vão todas fechar, o comércio de Nova York, o maior centro financeiro, vai fechar, quem ia acreditar? Ninguém. Esse é o tempo de acreditarmos que Ele vai voltar. A porta está se abrindo. E eu tive certeza disso quando na semana de oração começamos a fazer o amor escrito com sangue. Foi um grupo que eu abri para falar da semana de oração. Comecei a fazer meditações. Quando terminou a semana, tantas pessoas vieram no meu privado, não para o grupo, continua. E nós continuamos o grupo. Vocês vão ver testemunhos aqui de pessoas que eram da minha lista de transmissão, que estão no grupo e aprendendo sobre Jesus. Entre agora pela porta da pregação do Evangelho. Essa pandemia não pode fechar essa porta. Essa pandemia está escancarando essa porta. Entre. Eu quero que agora você tenha um momento para orar. Senhor, eis-me aqui. Começando aqui um momento com o Senhor. Fale com Deus.